Saudações, amigos internautas, estamos aqui na plataforma Umbanda EAD, pelo estúdio do Umbanda EAD em parceria com o Umbanda Eu Curto, e hoje recebendo em nosso estúdio Padre Beto, tão conhecido recentemente por ter sido excomungado pela igreja devido às suas reflexões socráticas e provocativas dentro de uma percepção natural que ele tem de espiritualidade e mesmo de interpretação da passagem do Cristo. Não agradou muito a igreja local na cidade de Bauru e sofreu essa sentença máxima, como nós havíamos conversando, né, padre, que a excomunhão é realmente o fim da trajetória religiosa dentro da Igreja Católica. Depois disso, então, veio seus livros, Verdades Proibidas, e recentemente Jesus e a Sexualidade. E é disso que nós vamos tratar aqui hoje. Seja bem-vindo, padre. Rodrigo, obrigado pela acolhida. É um prazer muito grande estar aqui com você e com os internautas que acompanham vocês. Estamos muito contentes com essa oportunidade. E dentro desse ambiente que fala de espiritualidade, tenta tratar de tudo quanto é tema, sem bloqueios, né, com liberdade de interpretação e vivência, sexualidade é um tema sempre pertinente, né, cada vez mais pertinente. Eu acredito que sim, porque a sexualidade ela faz parte da nossa vida, quer dizer, é uma parte essencial da vida do ser humano, né? Deus nos criou seres sexuados e não assexuados, e eu não entendo como um Deus nos cria seres sexuados e aí nos força a nos tornarmos anjos, não é? Ou seja, seres assexuados. Não é? Enquanto nós estamos nesse plano aqui, nós somos sexualidade. E a sexualidade envolve tudo, a minha maneira de ser, de sentar, de tocar o outro, de me tocar e de ter prazer com o mundo. O que eu devo ter? Deus me criou para que eu tenha prazer de viver. Não é? Uma vida em abundância é uma vida de prazer. Então, a sexualidade envolve todos os campos, como ela também atrapalha todos os campos se ela for mal resolvida. Porque ela entorpece o indivíduo. Se ele não estiver bem relacionado à sua sexualidade, ele não pensa direito, ele não sente direito, né? Ele não se relaciona direito. Quantas vezes eu não vi colegas meus, porque vivendo o celibato, você precisa trabalhar muito bem a sua sexualidade. Caso contrário, você tem problemas. Quantas vezes eu não vi colegas padres, né, que se relacionavam muito mal com as pessoas. Por quê? Porque eram mal resolvidos sexualmente. Então, a sexualidade precisa ser muito bem trabalhada de uma forma prazerosa, não como um problema, mas como uma qualidade que nós temos como seres humanos. Não é? Padre, nós conversávamos antes de gravar e você contava que desses 15 anos de sacerdócio, né, você veio de uma formação dentro da igreja de reflexão e aberta ao diálogo. E o que parece nesse momento que não está mais interessada nesse diálogo. E quem acompanhou a sua trajetória local, como eu acompanhei, então, uma característica do Padre Beto é lotar as igrejas, de jovens, principalmente, né? Em particular, muitos jovens, e aí a gente tem uma percepção do seguinte: esse padre que fala de assuntos difíceis, com tamanha liberdade, com provocações. Eu brinquei aqui que ele tem uma pregação socrática, porque era isso, Sócrates não dava resposta para ninguém, né? Ele só perguntava, e aí você tinha que desenvolver, né? Você tinha que chegar no resultado. E eu tive algumas oportunidades de assistir a homilia, ir em missa, em que estava o Padre Beto lá, e era isso mesmo, era arrebatador, eram reflexões livres. E o jovem precisa disso, né? Com certeza. A gente está vivendo uma época em que
eu acredito que nada deva ser obscuro. Nós não estamos mais naquela época de que isso não pode ser dito, isso não pode ser ouvido, isso tem que ficar entre uma cúpula. Eu acho que esses tipos de organização, eles não têm mais espaço no mundo de hoje. Um mundo em que nós temos acesso a muitas coisas, nós temos a internet, nós temos os meios de comunicação, uma diversidade enorme de comunicação. Você vê um canal como esse daqui que vocês possuem, outras entidades possuem também canais. Quer dizer, nós estamos vivendo na era do diálogo. E então não tem mais espaço, instituições que queiram manter. Quantas vezes eu não ouvi, Rodrigo, de colegas padres, olha, Beto, não é assim, os leigos não estão preparados para ouvir isso. Não é? Nós não podemos dizer isso para as pessoas. Não é? Por que nós não podemos dizer isso para as pessoas? Por que as pessoas não têm o direito de refletir, não é? E de receber determinadas informações? Não é? Por que isso tem que causar um escândalo? Não, não, eu acho que todo mundo tem o direito de saber tudo nessa vida. Né? E nessa era da comunicação, se você não falar, alguém vai falar. Com certeza, né? Com certeza. É como eu educar o meu filho. Né? Se eu não converso tudo com o meu filho, alguém vai conversar o assunto que eu não conversei. Né? E aí pode ser perigoso. Fale para nós sobre o amor ágape. Ora, o que é o amor ágape? O amor ágape é aquela consciência, não é? que vai criando também um sentimento em nós de que a vida ela tem que existir, não é? Ela tem que se desenvolver. Então eu desenvolvo o amor ágape quando eu começo a ter consciência que todos os seres vivos, não é? Têm o direito a se desenvolver na vida e que todos os seres humanos têm o direito ao crescimento, à felicidade. Não é? É o amor ágape que me faz compreender que o outro precisa de uma boa educação, de uma boa saúde, independentemente de quem seja o outro. Não é? E criou-se a convenção, no cristianismo, pelo menos, ou no mundo ocidental, de que o amor ágape estaria em oposição ao amor eros. Né? Que o amor eros seria, sim, o oposto do amor ágape. E não é. Quem vive o amor ágape, não é? Facilmente vive o amor eros. Não é? Porque apesar do amor eros ser uma satisfação pessoal, e é mesmo, não é? O amor eros não é o amor, enquanto o amor ágape ele é a dedicação ao outro, o amor eros é a satisfação dos meus sentidos. É o que eu digo para os meus alunos, né? Meninas, se ele disser para você assim, olha, eu te amo, vamos para o motel, não é? Pode ser até que ele te ame, mas o que ele quer agora é te comer. Perfeito? Ele quer o amor eros. Exatamente. Aí eu digo para os rapazes, cuidado. Se elas chegarem para você, né, e disser, bem, eu te amo, vamos para o motel, não é? Pode ser que ela te ame, mas o que ela quer agora é te comer. Correto? Por quê? Porque o amor eros, ele é realmente a satisfação pessoal, ela é egoísta. Mas se eu não tiver essa satisfação pessoal, eu não consigo também ter o amor ágape. Um complementa o outro. Não é? O amor ágape é aquilo que me faz entender o respeito ao outro. Um não é transcendência do outro, né? Não. São particularidades que se unem e que devem estar juntas. Se eu não me satisfazer bem na minha sexualidade, não é? Eu vou ser uma pessoa mal resolvida e não vou ser capaz, não é, de enxergar as necessidades do outro. Não é? E enquanto eu enxergo as necessidades do outro, eu coloco também limites na minha satisfação pessoal. Não é? Porque também se eu ficar só com amor eros, não é? Eu posso ser um cara extremamente desrespeitoso, não é? E buscar somente a minha satisfação pessoal. Não é? Então, os dois se completam, amor ágape e o amor eros. Então, o amor ágape me leva a entender o outro e a respeitar o outro como um ser que deve ser respeitado como filho de Deus, não é? Mas, ao mesmo tempo, esse amor ágape sabe que eu preciso ter uma satisfação pessoal.
Não é? Então a mulher, por exemplo, ela respeita o marido, ou respeita o companheiro, ou respeita o companheiro sexual, tá? E deseja a felicidade dele, mas ela precisa ter orgasmo. Por favor. Né? Por favor, não me deixe na mão. Né? Então, esse amor eros e amor ágape, eles caminham juntos. Em que momento, e talvez com que intenção, vai se observar a sexualidade humana como um problema para o ser espiritual, né? Nós vamos ver isso começando com as cartas de Paulo. E isso, aqui eu preciso entender que Paulo ele teve uma educação estoica, então ele vai trazer muito do estoicismo para o cristianismo. E a filosofia estoica é uma filosofia que entende que o ser humano é só razão e todo o resto deve ser domesticado ou eliminado. Não é? E depois com Agostinho. Agostinho, então, ele vai ver a sexualidade como algo realmente imundo, baixo, não é? Que deve ser praticamente eliminado da vida humana, não é? Muito restrito. Então aqui realmente se desenvolve uma negação da sexualidade e aí então uma demonização da sexualidade, não é? Que é uma coisa inacreditável. Então nós temos no processo histórico indivíduos pensadores dentro da religião que pontualmente tem um problema também pessoal com esse particular. Exatamente. Se você lê Confissões, por exemplo, de Santo Agostinho, que é um livro que vale a pena ser lido. E sofrível, né? Você vai ver que ele teve uma juventude bastante depravada, né? Uma juventude onde ele vivenciou diversas experiências sexuais e de orgias e tudo mais. E depois ele entra num cristianismo e ele vai se arrepender de muita coisa que ele fez no passado, mas ele vai enxergar tudo isso como fruto do desejo sexual. E aqui ele vai encontrar o pecado original, a noção do pecado original. E isso é uma visão distorcida da sexualidade. Não é? Quer dizer, a sexualidade ela não precisa ser vivida como o Agostinho viveu, não é? Ela pode ser muito bem vivida, né? De uma maneira extremamente saudável e que faça com que o ser humano se torne mais gente, mais humano. Não desencadear as mesmas conclusões. Né? Exatamente, exatamente. Agora, então, aqui no livro você desconstrói isso. Olha, esse discurso não está na Bíblia, né? Não tem uma passagem na Bíblia que fale de forma clara que isso não pode, aquilo não pode em relação à sexualidade. Então, é a construção de uma cultura, de um momento temporal ali, histórico, que começa um indivíduo, outro falar, outros concordarem, e vai criar essa cultura do dogma, do tabu, na realidade, em relação à sexualidade. Perfeito. Quer dizer, primeiro eu tenho que entender que a Bíblia ela não é um livro que caiu do céu. Ela é um livro... não é um livro que sai assim, pum, cai do céu. Não é? Ela tem ali a palavra de Deus, eu acredito, não é? Mas nem tudo que está ali é palavra de Deus. Muito dos conteúdos que nós temos na Bíblia vem da cultura da época, da visão de mundo do homem da época. E aqui, então, nós temos um homem que não entende nada sobre genética, não entende absolutamente nada sobre sexualidade, e que simplesmente enxerga o ato sexual, ponto final. Então nós temos várias concepções que são muito absurdas, né, sobre a sexualidade humana. Então eu preciso entender isso, para que eu não tire conclusões errôneas para os dias de hoje sobre a sexualidade humana. Agora, por que essa construção de uma moral cristã veio? Isso eu não abordo no livro, mas veio justamente para controle do ser humano. Quer dizer, é uma forma de poder sobre o ser humano. Se eu controlo a sexualidade do ser humano, eu tenho poder sobre o ser humano. Não é? Eu torno esse ser humano um ser castrado. Não é? Se ele é tolhido na sua sexualidade, ele se torna um ser menos livre, não é? E mais submisso. Agora, se eu leio um livro como esse e eu entendo que eu posso me relacionar sexualmente livremente, eu me torno um ser mais liberto. Me tornando um ser mais liberto,
eu vou ser também um ser mais liberto em outras situações. Eu vou ser um ser mais liberto na política, eu vou ser um ser mais liberto na igreja, eu vou ser um ser mais liberto com o mundo, eu vou ter a coragem e a disposição de me expressar livremente. Enquanto que se eu sou um ser tolhido sexualmente, isso vai ter consequências em outras dimensões da minha vida. É por isso que houve tanta necessidade de restringir e limitar por parte da igreja as relações sexuais, o comportamento sexual. E não há nenhum registro de Jesus contrário a isso, né? Não há nenhum registro. Pelo contrário, o Cristo ele foi um bom vivant. Se vocês lerem os evangelhos mesmo, o Cristo está muito mais em jantares, em bodas, em festas, em reuniões do que na sinagoga. Ele está muito mais em momentos prazerosos, não é? E ele incentiva os momentos prazerosos, não é? Do que em momentos de sacrifício. Não é? Ele gosta tanto que acaba o vinho, ele faz mais vinho. Exatamente. O primeiro milagre dele, incentivado pela sua mãe, não é? Qual foi? Continuar a festa. O que significa transformar água em vinho num casamento? É continuar a festa, é continuar a alegria. Não é? Junto com o vinho vem o abraço, junto com o vinho vem a risada. Quer dizer, é a festa. Ser solto, né? Ser solto. Então, o Cristo é um ser que está voltado ao prazer. Não é? E ele não vai ser contra, ele não vai ter nenhuma palavra contra o prazer humano, de forma nenhuma. Ele é uma pessoa que prega uma vida e é uma vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É realmente estar de bem com a vida, não é? Do bem viver. Não é? E eu só tenho isso com prazer. Não é? E aqui entra a sexualidade humana. Não é? A sexualidade humana sendo bem vivida, como você falou, né, a maioria não segue o que a Igreja Católica determina, e realmente não segue mesmo. Mas aí vive de uma forma mal feita. Não é? Qual seria a grande contribuição das igrejas cristãs? Por exemplo, seria uma boa educação sexual. E não essa moral sexual que está aí, que é tão atrasada. Mas uma boa educação sexual para que os jovens e adultos pudessem viver a sua sexualidade com prazer, o que não é contra Deus, não é? O que não é contra o Cristo, pelo contrário. A homossexualidade que está cada vez mais em voga, e recentemente, numa oportunidade da igreja repensar modelo de família, nós conversávamos há pouco, manteve-se numa paralisia, né? Numa não aceitação de olhar a família homoafetiva, e que isso implicaria, obviamente, né, aceitar a família homoafetiva é aceitar muitas outras coisas, né? Agora, como que Cristo olharia então? Como a gente vê aqui no livro, como que Cristo ele se portaria nisso? Tem uma situação que você conta do centurião que eu acho o Cristo vê com a maior naturalidade. Né? Antes do centurião, quer dizer, o Cristo vai dizer que existem 3 tipos de eunucos. Porque eu tenho que entender o seguinte, que na época não existia a palavra homossexualidade. Homossexual não existia, tanto é que Paulo vai falar de efeminados. Não é? E nem todo homossexual é efeminado. Não é? E nem todo efeminado é homossexual. Mas, por quê? Porque não tem a palavra homossexual. Tá? A palavra homossexualidade ou sexualidade vai ser criada no século XIX. Da nossa era, é moderno. Então, o Cristo vai ter que usar uma palavra, e a palavra que ele encontra é eunuco. E o que significaria? O eunuco, para nós hoje, são os castrados. Né? São as pessoas que trabalhavam em haréns, não é? E que, para não ter infidelidade das esposas, dos sultãos, não é? Eles pegavam homens castrados que trabalhavam nos haréns. O Império Bizantino, por exemplo, valorizou muito os eunucos na parte administrativa do Império, não é? Porque o eunuco não tinha filho, então não havia a herança do cargo. Não é? Morrendo o eunuco, então esse cargo podia ser renovado.
Bom, mas o Cristo não vai utilizar, ele vai utilizar a palavra eunuco, não é? Então ele diz assim, existem eunucos feitos pela natureza, existem eunucos feitos pelos homens, e existem eunucos feitos para o reino de Deus, ou para a construção do reino de Deus. Bom, esse último são aquelas pessoas que não se casam, não é? E vão ser missionários. Seria no caso aí os padres e tal, não é? Os freis. Né? O segundo tipo de eunucos, que são feitos pelos homens, seriam realmente esses eunucos que eu acabei de descrever. Esses que são castrados e vão trabalhar nos haréns, ou se castram e vão trabalhar nos haréns, que é um tipo de emprego. Não é? Mas e os primeiros, feitos pela natureza? Não é? O que o Cristo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer os homossexuais. Não é? E quando Cristo fala isso, ele não está falando com nenhuma conotação moral. Ele só está fazendo uma constatação. Existe esse tipo de ser humano, existe esse tipo de ser humano e esse tipo de ser humano. Ponto final. Respeitemos. Exatamente, ele não está julgando ninguém. E aí vem a passagem do centurião romano, que é muito interessante, que é uma passagem que um centurião romano tem um servo que está doente, e ele se interessa em curar esse servo, não é? Então não é um servo qualquer. E ele ouve falar de Jesus. Já é uma postura estranha. Estranha. Essa preocupação. Do centurião para com o servo. E aí então ele ouve falar de Jesus, mas um centurião romano é um pagão. Não é? Ele ouve falar de Jesus, que é um judeu que está curando, e ele então pede para os anciãos da sua aldeia chamarem Jesus para curar o seu servo. Não é? E os anciãos vão até Jesus, falam que o centurião é um bom homem e tudo mais e tal, e contam que o servo está doente, né, esse servo, e que ele gostaria da cura desse servo. E aí então Jesus se propõe, ele está a caminho da casa do centurião. Mas o centurião sabe que se um judeu entrar na casa de um pagão, ele vai ser visto como impuro. E Jesus foi muitas vezes criticado como impuro, porque ele entrava na casa de pagãos, cobradores de impostos e tal. Mas o centurião quer poupar Jesus. Então ele manda um outro servo até Jesus dizer, olha, basta você dizer uma palavra e o meu servo será salvo. Né? E aí Jesus então elogia a fé desse centurião, fala, nunca vi uma fé tão grande em toda Israel. Né? E ele cura o servo nesse momento. Só que se nós olharmos bem para o texto original, a palavra dada a esse servo não é servo, mas é íntimos. E íntimos era o servo sexual, era o escravo sexual. Porque era muito comum entre os pagãos o pagão ser casado, então ele ter uma mulher para gerar filhos, mas ter uma relação homossexual. A bissexualidade na antiguidade é muito comum, não é? E o Cristo vai curar esses íntimos, não é? Para que ele continue sendo íntimos. O Cristo não vai falar assim, olha, então eu vou curar esse servo, mas não voltes mais a pecar. Como ele fala para a adúltera. Né? Para a adúltera, aquela mulher pega em adultério, né? Ele fala, ó, ninguém te apedrejou, mas eu também não te julgo, mas não volte mais a pecar. Tudo bem. Né? Mas no caso do íntimos, ele não fala isso. Ele simplesmente cura o íntimos, ou seja, esse servo do centurião, e ainda elogia a fé do centurião. Então, quer dizer, Jesus não tem absolutamente nada contra a homossexualidade. Pelo contrário, ele cura um servo para que ele continue uma relação homossexual com o centurião. Então, isso... Portanto, não é um pecado. Portanto, não é um pecado, por isso que ele diz, não peques mais. E o que é o pecado, então, numa perspectiva do Cristo, assim, tão livre? Ele é tão livre e vem trazer essa boa nova de uma liberdade com Deus, com a vida. O que seria, então, o pecado? O pecado é um ato de desamor. Isso é o pecado. Então, o pecado é um ato de desamor, seja no sentido eros, seja no sentido ágape. Não é? É um ato de desamor. Então, quando eu destruo a vida, não é? Eu estou em pecado. Não é? Eu estou em pecado. Por exemplo, a adúltera, ela estava em pecado. Por quê? Porque ela estava traindo alguém.
A traição é uma destruição da fidelidade. Não é? Um casal pode fazer tudo o que quiser, desde que se mantenha fiel. E o que é se manter fiel? É eu não esconder nada do meu companheiro ou da minha companheira. Respeitar o consenso, né? Exatamente, o que foi acordado. Não é? Então, o casal pode ir a uma casa de swing. Isso não é pecado. Por quê? Porque isso não é um ato de desamor. Se os dois estiverem em comum acordo. Se isso não significar uma violação de ninguém. Não é? Então, a partir do momento que há uma violação de alguém no campo da sexualidade, outro dia me perguntaram, existe limite na sexualidade humana? Eu disse, o limite da sexualidade humana é o consentimento do outro. Quando não há consentimento do outro, e eu violar esse não consentimento, aqui eu estou em desamor. Então, se eu me relaciono com a minha mulher e quero um sexo anal com a minha mulher, e minha mulher não aceita isso, não é? Mas mesmo assim eu afosso a isso, aqui eu estou num ato de desamor. Aqui eu torno a sexualidade algo que é pecado. Não é? Agora, se minha mulher aceita tranquilamente, ela tem prazer até num sexo anal, não é? Não há pecado aqui. Não é? Como também um sexo oral, não é? Qualquer forma de sexualidade, ela é bem-vinda desde que haja consentimento entre as partes. Não é? E também, é claro, com você mesmo. A masturbação, por exemplo, né? Entre os católicos, eu não sei entre vocês, umbandistas, como é que é isso, mas entre os católicos, os meninos, as meninas nem se fala, né? A masturbação feminina é uma coisa que praticamente não existe, mas finge-se que não existe. Mas a masculina, então, os coitados dos meninos são já desde cedo doutrinados de que eles não podem se masturbar, né? Que isso seria um ato egoísta, né? Sendo que isso não é um ato egoísta. Tem uma passagem que você explica aqui do processo histórico que o sêmen era considerado o próprio um feto já ali, né? Então que era um assassinato, né? Era um... Para o homem bíblico, o sêmen ele é um micro-homem, um micro-ser humano, homúnculo, que que era depositado na mulher, e a mulher é uma incubadora. Então esse micro-homem crescia, se desenvolvia, não é? Então é uma noção totalmente errônea. E daí vem todas essas concepções, né? Que não se atualizou, né, direito. Que não se atualizou, quer dizer, uma masturbação então seria um genocídio, não é? O que é um tremendo de um absurdo, não é? E a masturbação é muito saudável para os adolescentes, para a pessoa adulta, mesmo para os idosos, né? Quer dizer, ela mantém o equilíbrio energético da pessoa, não é? Ela mantém a vitalidade, não é? Sexual, não é? E a gente não pode esquecer, eu posso estar errado na estatística, mas 72% dos casos de câncer de próstata no homem, claro que tem que ser no homem, é devido à inatividade sexual. Não é? Por isso que sexo não só não é pecado, mas sexo é saúde. Necessário, é necessário. Né? Necessário. Tudo tão polêmico, né? Então, por conta da cultura que se instituiu ao longo dos séculos. E a ideia aqui, Jesus e a sexualidade, é ponderar como se seria mesmo a postura do Cristo, ou se fundamentar como você fez aqui em muitas passagens da Bíblia, desconstruindo algumas interpretações equivocadas, quando todos nós sabemos que o Cristo ele quer anunciar o reino de Deus e vai falar de um Deus de amor, e onde há amor, então não tem espaço para qualquer outra contrariedade, a não ser limitar quando entra o desamor. Perfeito. Foi posto aqui. Quer dizer, a proposta do livro é mostrar que a vida humana pode ser muito simples e agradável. Não é? Nós é que a tornamos complicada e desagradável. Não é? E o que o Cristo veio nos pregar foi uma coisa muito simples, né? Ame
e isso é que é importante, isso que direciona a vida. Não é? E aí então a vida humana, no caso da sexualidade, se torna muito simples. Não é? Basta eu entender o que eu posso fazer ou não fazer. Não é? Ou seja, o que causa o desamor ou não. Não é? Então, entendendo, compreendendo isso, eu vivo uma vida sexual muito descomplicada, né? E muito tranquila. Né? E isso é muito gostoso, isso é muito bonito. Padre, muito obrigado por participar desse encontro, essa oportunidade de recebê-lo aqui, falar de Jesus e a sexualidade. Eu li, adorei, liguei para o padre, que é meu amigo pessoal também, falei, padre, você precisa vir aqui falar desse livro, porque aqui está o pai de santo e um padre, que é possível o diálogo. Já nos encontramos em encontro, né, de diversidade religiosa e temos um carinho mútuo um pelo outro. E esse livro eu recomendo para toda a comunidade umbandista, espírita, espiritualista e católica, principalmente para poder repensar algumas questões que estão aí, né, motivando desavenças, né, padre, motivando uma incompreensão no relacionamento humano. Isso aqui é muito simples. Jesus é amor. Ele é amor no catolicismo, ele é amor na Umbanda, ele é amor no espiritismo, ele é amor em qualquer ambiente que entenda que Jesus é a anunciação do amor de Deus e que vem falar de um Deus de amor. Então que possamos viver amor, um mundo com mais amor, por favor. Exatamente. Bom, eu queria agradecer o teu convite mais uma vez, tá? Como o Rodrigo falou, a gente é amigo já de bom tempo, né? E mesmo antes da minha excomunhão, quer dizer, nós já tínhamos uma relação de amizade muito boa, ele com o pai de santo e eu com o padre católico. Eu nasci numa época da Igreja Católica em que o interesse da igreja não era catequizar a pessoa, converter a pessoa para o catolicismo, mas era construir um mundo mais humano. E como é que eu construo um mundo mais humano? Não é? Respeitando o umbandista e vendo ele feliz como umbandista, não é? Na sua identidade de umbandista. Eu como católico, na minha identidade como católico, e assim por diante, né? Assim a gente constrói um mundo mais humano. Não é? E um mundo de amor, como você falou. Né? Então é um prazer muito grande estar aqui, espero que a gente possa voltar outras vezes, não é? E que você continue com esse trabalho de informação, de reflexão e de conscientização. Padre, muito obrigado, vida longa, essa trajetória sua de liberdade, de reflexão, e que esse livro chegue muito, muito longe e sua tiragem se multiplique cada vez mais, porque é revelador. Revelações da Bíblia que você nunca viu. Jesus e a sexualidade. Muito obrigado. Saravá. Amém.